Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos aqui juntos. Eu vou fazer esse vídeo para dar mais informação para você a respeito de teologia. É um anexo à aula que nós já realizamos em nossa lição 1, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com você para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito desse assunto, ok? Então, nós já falamos na lição 1 que a palavra teologia é a união de duas palavras gregas, theos, Deus, logia, estudo, né? Eu expliquei lá que a gente fala teologia, mas se você for pronunciar na língua grega, né, que é a origem da palavra, é logia, tá bom? Então, a teologia bíblica é a interpretação racional da fé cristã, que usa a Bíblia como base sólida e confiável, tá bom? Assim nós entendemos que a teologia ela pode ser compreendida pela mente humana. Nós cremos nisso. Por quê? Porque foi o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 4, quando disse: ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério que estava oculto no passado, mas que foi revelado por Deus a ele. E agora nós lemos e podemos compreender. Agora, isso requer explicação às vezes, que envolve análise de textos bíblicos. Mas todos podem compreender, todos são capazes de compreender. Assim nós afirmamos que a Bíblia é a base, o fundamento da nossa fé, tá bom? Existe uma palavra em hebraico que se chama Yesod. Yesod é fundamento, é base. Então, se você estudar a cultura judaica, você vai descobrir que os judeus procuram, não é? Apesar das crenças diferentes que a gente tem, mas eles procuram fundamentar sua vida, suas decisões, enfim, tudo na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Como a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, nós podemos dizer que aprendemos o que necessitamos para fazer a vontade de Deus, tudo na Bíblia Sagrada. Então, nela nós podemos aprender sobre teontologia. O que vou apresentar aqui são aspectos, ramos da teologia, tá bom? Para você ver, nós não conseguiremos abordar tudo, mas é bom que você saiba, não é? Até para você se aprofundar ainda mais. Teontologia foi uma palavra que eu usei na lição 1, não é? Que, na verdade, é outra palavra para falar da teologia. Porém, a teontologia, ou teologia própria, é o estudo sobre Deus, Pai, seu caráter, a criação, enfim, ele como criador, tá bom? Cristologia, esse aqui mais fácil de perceber, é o estudo que fala sobre Jesus, o Messias, tá bom? O hebraico diz Yeshua HaMashiach, tá bom? Ou HaMashiach, enfim. Uma outra palavra também, pneumatologia, é o estudo que fala sobre o Espírito Santo. Todas essas palavras aí, elas têm sua origem na língua grega, tá bom? Que estão sendo apresentadas aí. Bibliologia é o estudo sobre a Bíblia, sobre a formação, sobre a origem, enfim, tá ok? Antropologia é o estudo sobre o ser humano. A antropos é a palavra grega para homem ou para humanidade, tá bom? Então é o estudo sobre o homem. Hamartiologia,
o estudo sobre o pecado, a origem do pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, não é? Então, todas as vezes que nós cometemos pecado, nós erramos o alvo, que é a perfeita vontade de Deus. Soteriologia, esse aqui de extrema importância para nós, né? Qual não é, mas esse aqui, muito importante, porque ele é o estudo sobre a salvação, tá bom? A angelologia, o estudo sobre os anjos, tá ok? Algo realmente assim que a gente precisa aprender. Demonologia, o estudo sobre Satanás, tá bom? Sua origem, enfim, seus demônios, os seus ministros, não é? Então, esse estudo, ele fala sobre isso. Nós tocamos no assunto, mas não temos tempo para abordar cada parte disso daí, dessas palavras aí, é um estudo da teologia, tá bom? A eclesiologia, esse aqui muito bom, porque é o estudo sobre a igreja como o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus na terra, tá bom? Agora, você vai ver que tem pessoas que não acreditam deste modo, mas a igreja é o reino de Deus estabelecido na terra, tá ok? E Deus vem buscar o seu reino, não é? É o que é anunciado na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versos 24 a 26. E, por último, escatologia. Talvez você já ouviu sobre esse, que é o estudo sobre as últimas coisas. Tá bom? É importante considerar que, ao nos aproximarmos da Escritura ou Bíblia Sagrada, nós temos de levar em consideração a nossa história, nossos pressupostos, os preconceitos que nós adquirimos ao longo da vida. E temos que nos libertar deles. Porque muitas vezes nós aprendemos sobre a tradição religiosa e às vezes nós queremos interpretar a Bíblia à luz da tradição. Não vai funcionar. Temos de nos libertar dos preconceitos adquiridos ao longo da vida. Deus respeita a nossa história, a nossa formação religiosa, mas nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e nós não podemos interpretá-la à luz da nossa tradição ou da nossa própria história. Nesse processo, nós devemos levar em consideração a leitura ou interpretação simples ou normal, como nós vimos em Jeremias 30, 1 e 2, na lição 1, se você já assistiu, você viu, a Bíblia é um livro de Deus ao homem. Ou seja, Deus ele fala de um modo simples, onde todos são capazes de compreender. Tá bom? Essa é a leitura normal. Então, 90% é ler e entender. 10% nós precisamos de um esforço maior para a compreensão, tá bom? Mas em sua maior parte é ler e entender. Nós devemos dar prioridade ao Novo Testamento ou Nova Aliança, uma vez que nós cremos que Jesus cumpriu as profecias da antiga aliança e fez uma nova aliança com a humanidade, então nós damos prioridade ao Novo Testamento. Estudamos o Antigo Testamento porque tem muito valor. O Antigo Testamento é como se fosse a raiz, não é? A raiz, a base, mas nós seguimos a nova aliança, tá bom? Devemos usar a Bíblia de maneira adequada e jamais usá-la como amuleto, né? Abrir no Salmo 91 e deixar lá para proteger a casa. Não vai acontecer isso. A Bíblia não é amuleto, mas também não é uma caixinha de surpresa, né? Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Aí tira lá um texto qualquer, ou abre a Bíblia aleatoriamente, tá bom? Não. Nós devemos examinar e procurar o que ela realmente quer ensinar dentro do seu contexto, tá bom? Nós vamos falar sobre isso para você. E por fim, todo aquele que se aproxima de Deus, por meio de sua palavra, precisa crer. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, no entanto, é algo racional, que nos leva a pensar, tá bom? E por isso devemos, em nosso exame da Escritura, ter um método de estudo.
com toda certeza, tá ok? Para que nós não venhamos a cair na armadilha de introduzir na Bíblia as nossas ideias, mas sim pegar as ideias de Deus e viver de acordo com elas. Sobretudo, nós devemos depender do Espírito Santo, uma vez que foi ele quem conduziu todo o processo de registro da Escritura, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, diz esse trecho que você está observando aí. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós cremos que a Escritura, ela só pode ser compreendida com a ajuda daquele que inspirou os discípulos a escreverem. O resultado de tudo isso deve ser sempre para a glória de Deus e não do homem. Tudo que nós aprendermos, tudo que nós ensinarmos é para a glória de Deus, tá bom? Como existe dentro da teologia teólogos que são ateus, e também existem outros que acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, nós queremos deixar bem claro que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, onde ela revela a sua vontade à humanidade. Por isso, nosso propósito, tá bom? Em nosso estudo, nosso propósito é formar verdadeiros discípulos de Jesus, que imitam as suas práticas e o seu exemplo, tá bom? E aí, conhecendo a Bíblia um pouco mais, nós já fizemos isso, mas nós temos o Antigo Testamento, que tem 39 livros, e nele você encontra diversos tipos de literatura, lei, história, poesia e profecia. Nós falamos também que os judeus, eles dividem apenas em 3 partes, onde eles chamam de Torá, lei, Neviim, que são os profetas, e Retuvim, que seriam os escritos, tá bom? Poesia é Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, os profetas você já sabe, os da lei é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Novo Testamento também traz alguns tipos de literatura, tá ok? Um livro de literatura. Ele tem 27 livros, ele tem evangelhos, que é uma espécie de biografia que fala sobre o nascimento, a vida, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Temos um livro de história, que é o livro de Atos, onde se registra os primórdios da igreja e a obra dos primeiros discípulos de Jesus. A maior parte do livro de Atos vai falar sobre Pedro, João, nos primeiros 12 capítulos, e do 13 até o final, vai falar sobre as viagens do apóstolo Paulo. Temos também epístolas, que são cartas que os apóstolos escreveram para instruir a igreja e encorajar os primeiros irmãos. Da maioria delas, Paulo é o autor, e as outras, diversos autores aí se identificam, como João, Pedro, e nós não temos o registro de quem é o autor da carta aos Hebreus. E temos um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, ou revelação. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. É um livro profético que revela conforto da parte de Deus para os cristãos perseguidos e a vitória de Deus sobre o Império Romano, e também a vitória de Deus no final dos tempos, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Tá bom? Por fim, em nosso estudo de teologia bíblica, nós vamos procurar nos concentrar naquilo que se encontra nesta revelação especial de Deus, a qual nós chamamos Bíblia Sagrada. A Escritura, a qual nós chamamos Bíblia Sagrada. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E como digo sempre, que a nossa jornada seja tão boa quanto o nosso destino. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na
na santa presença do Deus Criador, ergamos a voz, celebremos um cântico novo.